Fala galera, dando continuidade ao nosso curso de economia, um curso introdutório. Vale ressaltar sempre que a gente está falando de um curso introdutório de economia para os cursos de administração e direito, e esse módulo já iniciando a macroeconomia. Até então a gente tinha falado da microeconomia. A primeira coisa que a gente precisa saber quando fala de macroeconomia é a distinção entre macro e microeconomia. Então, tudo que a gente estudou até agora foi analisando uma empresa, um mercado específico, a demanda de um produto, a oferta de um produto, o preço ótimo de um bem, a quantidade ótima a ser produzida, as estruturas de determinados mercados e assim por diante. Tudo isso foi considerando apenas a unidade, esse determinado segmento. A macroeconomia ela não vai direcionar o estudo para um mercado, para uma empresa, para um produto. A macroeconomia se trata do agregado, ou seja, ela vai analisar toda a economia nacional. E aí a gente tem qual é a renda nacional, produto nacional, o que é investimento, o que é poupança, o que é o consumo agregado, inflação, desemprego, juro, o produto interno bruto e algumas outras variáveis, né? O produto interno bruto, nossa principal variável macroeconômica. Alguns autores afirmam que não é a melhor, mas que é a que mais mostra a realidade econômica de uma economia. Tem alguns autores que falam sobre DH ser que a gente julga muito que uma economia está bem quando ela está com o PIB em crescimento. Só que a gente vê em muitos países com PIB em crescimento e a população mais pobre, cada vez mais pobre. E isso não gera um resultado positivo, né? Então você tem um crescimento do PIB, em contrapartida você tem a população mais carente, a população mais pobre, cada vez mais pobre e desamparada. E aí alguns autores colocam o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, como uma variável mais assertiva com relação a isso. Só que para análises econômicas, a variável PIB, né, o PIB, ele torna-se mais correto nas suas análises e cálculos para tentar definir a melhor estratégia política econômica que se pode adotar para que uma economia tenha um crescimento e consiga trabalhar com a população toda de uma forma mais igualitária, tá? Com relação à macroeconomia, a gente tem que entender que nós temos 4 objetivos dentro da macroeconomia que são norteadores para as decisões econômicas. O primeiro objetivo é o alto nível de emprego. A gente está passando por um processo de crise agora 2020, pandemia mundial, coronavírus. A gente tem uma situação caótica onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos. E o que o governo está fazendo para tentar manter o nível de emprego? Então o governo está tomando algumas medidas políticas de amparo fiscal e amparo monetário para as empresas manterem seus funcionários empregados, dando um subsídio em valores específicos para que as empresas não demitam os seus funcionários. Então é uma forma de o governo tentar manter o nível de emprego máximo possível, né? Dentro de economia, a gente acredita que quanto maior o número de pessoas empregadas, melhor. Só que não 100%, porque eu preciso, dentro de uma economia, que tenha mão de obra ociosa. Porque se a economia cresce sem mão de obra ociosa, ou ela tende a crescer sem que haja mão de obra ociosa, alguma coisa vai ter que acontecer. Então, acontece troca de colaboradores de empresas para empresas e isso vai se tornando cada vez mais caro. E esse processo gera um processo inflacionário. Então é interessante que sempre tenha mão de obras ociosas para que quando haja crescimento econômico, eu tenha como contratar pessoas para trabalhar, para aumentar minha produtividade. É óbvio que a gente, enquanto empregado ou desempregado, a gente nunca pensa que isso seja bom quando acontece com a gente, tá? Mas como eu estava falando, a gente não está falando de unidade, a gente está falando do agregado.
A segunda coisa é estabilidade de preço, né? Quando a gente fala de estabilidade de preço, a gente está falando de controle de inflação. E o que é inflação? A inflação é a desvalorização da moeda. Então, se eu consigo comprar um bem hoje, daqui a algum tempo, provavelmente eu não consigo comprar porque esse bem foi aumentando seu valor. Isso faz com que a gente perca o poder de compra. Então, se vocês pensarem de uma forma bem didática, todo mês vocês devem ir ao supermercado. E ao ir ao supermercado, vocês vão percebendo que com os mesmos R$100 que vocês iam, exemplificando, vocês não conseguem comprar as mesmas coisas, né? Você pode ouvir, certamente você já ouviu seu pai, sua mãe, ou até mesmo você vivenciou isso, que antigamente você enchia um carrinho e pagava pouco. Hoje você não consegue nem encher um carrinho com o mesmo valor. Então isso é fruto de um processo inflacionário. A inflação é uma situação ruim para qualquer economia. Só que dentro da economia a gente admite que seja tolerável uma inflação pequena, uma inflação reduzida, né, por causa de um ajuste econômico situacional que vai acontecendo quando a economia cresce. Então isso é natural que a gente tenha uma inflação controlada e baixa. Tá? O que a gente não pode ter dentro de uma economia é uma inflação acelerada, como aconteceu no final da década de 80 e início da década de 90, que a gente teve a superinflação nos governos Itamar Collor, Fernando Collor, que chegou a 80%, em alguns casos até mais, em alguns períodos até mais do que 80% de inflação. Então isso é uma situação que gera caos dentro de uma economia. Depois a distribuição de renda socialmente justa. Em alguns momentos na história econômica, os países tiveram grandes crescimentos. A gente vai falar mais voltado para a economia brasileira. No Brasil, no final da década de 60, no início da década de 70, na maior parte da década de 70, houve o que foi chamado de milagre econômico. Foi um crescimento econômico no Brasil muito grande, influenciado pelo petróleo, né, pelo crescimento da extração de petróleo, da supervalorização do produto. Então o Brasil, como um extrator, teve um resultado muito positivo nessa época. Só que os governantes pensavam da seguinte forma: eu primeiro vou arrecadar tudo que é possível para depois repartir. E muitos economistas criticaram isso e criticam esse posicionamento até hoje. Essa distribuição de renda justa, ela é tentar fazer com que em período de crescimento todos cresçam de forma proporcional. Nessa década de 70, os ricos ficaram cada vez mais ricos e de forma muito mais do que proporcional aos pobres. Então os pobres aumentaram sua renda? Sim, mas foi em uma quantidade menos proporcional do que os ricos. Então os pobres enriqueceram, tiveram um aumento de renda? Tiveram, só que de forma menos representativa do que aqueles que tinham maior valor agregado em capital, né? Então quando eu tenho mais capital, quanto maior o capital do indivíduo, mais ele ficou rico, mais ele enriqueceu. Então o que acontece nessa situação? Eu tenho uma desigualdade social muito grande. Então eu vou ter ricos e pobres, e o ideal dentro de uma economia é que todos tenham uma renda muito próxima. Tendo todos uma renda muito próxima, é muito mais fácil ter um controle econômico, e isso é saudável. É mais ou menos o que aconteceu por muitos anos na Europa, né? A Europa era considerada uma região onde se tinha uma grande quantidade de pessoas de classe média. Então, quando se tem muitas pessoas de classe média, você tem poder de compra para boa parte da população. Aumentando o poder de compra, você movimenta a economia e fortalece as medidas governamentais com relação a essa distribuição de renda justa. Então, todo mundo vai crescer junto, de forma proporcional. E o último é o crescimento econômico. O crescimento econômico está relacionado
ao aumento do consumo e da produção dentro de uma economia. Então a gente vê no noticiário, o PIB aumentou, o PIB caiu. A gente viu lá nos últimos anos que teve recessão econômica, ou seja, o PIB diminuiu em um trimestre do ano de 2018. Isso aí é uma situação indesejada, obviamente, por qualquer economia. E o governo tem que tentar estimular a economia a voltar ao crescimento. E a gente está em um período de crise. Como que a gente vai conseguir fazer com que a economia cresça em um período de crise? São medidas que o governo está adotando para tentar minimizar os impactos causados pela essa pandemia. Só que falar desses objetivos macroeconômicos não é tão simples, porque eles são conflitantes. Então, são dois objetivos, dois pares de objetivos conflitantes aqui. Eu tenho o alto nível de emprego e a estabilidade de preços, eles são conflitantes. Por quê? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, significa que eu vou ter maior renda nacional. Se eu tenho maior renda nacional, vai haver uma busca por determinados produtos maior do que o normal. Essa busca por determinados produtos vai fazer com que o produto fique em um processo de escassez. Não chega a ser escassez, mas é como se fosse uma escassez de mercadoria, ou seja, eu tenho uma elevação muito grande na demanda daquele bem e a oferta continua constante. Quando isso acontece, naturalmente o preço do bem aumenta, para que não haja essa escassez de mercadoria. Então, quando eu tenho um nível de emprego muito elevado, eu gero automaticamente uma desestabilização dos preços, uma elevação dos preços. Então é muito complicado. Então o governo ele tem que decidir qual é o nível de emprego que ele quer trabalhar, mantendo constante a sua inflação. Isso é um dos objetivos, uma das questões mais difíceis, das decisões mais difíceis que o governo tem que tomar, porque eu estou falando em deixar pessoas desempregadas, para que as outras, para que algumas pessoas ou para que a população toda tenha condições de comprar determinados tipos de bens. E a mesma coisa, se eu quiser que os preços caiam, eu tenho que demitir pessoas para diminuir a renda, para a produção diminuir. Então, quando eu tenho uma produção maior do que a demanda para aquele bem vai virar estoque. E quando esse bem tem a possibilidade de virar estoque, para fazer um escoamento, eu tenho que diminuir o preço. Então, para conseguir fazer isso, tem que demitir as pessoas, né? Eu tenho que ter mais pessoas sem trabalhar para diminuir a produtividade. Então é um conflito entre esses dois objetivos. Esses objetivos eles são objetivos de curto prazo, tá? Eles são objetivos de curto prazo. Então são medidas que a gente consegue perceber em um ano e meio, 2 anos, a gente consegue já ver reflexos bem acentuados com relação a essas decisões, medidas econômicas. Já a distribuição de renda socialmente justa, ela depende de algumas medidas de curto prazo e longo prazo. Crescimento econômico, longo prazo. A gente sempre pensa que para crescer a gente precisa dar uma condição estável para os produtores investirem em produtividade, não em investimento financeiro, para que eles possam crescer. Só que o crescimento econômico e a distribuição de renda socialmente justa também são conflitantes, porque o crescimento econômico está relacionado ao aumento da produção, consequentemente o aumento do consumo. Só que geralmente a produção é feita por grandes empresas, né? A produção em escala é feita por grandes empresas, e essas empresas que levam a maior parte da renda da população, é onde se encontra maior lucro na comercialização de bens. Então esse lucro vai ficar na mão de poucas pessoas. Então há uma dificuldade em crescer e distribuir de forma justa a renda de forma justa. Então são objetivos que conflitam entre si e que tornam a economia, a ciência econômica, bem complexa, bem ampla e de às vezes difícil entendimento. Tá? Então os 4 objetivos: alto nível de emprego, estabilidade de preço, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico. Tá bom, Cauê, o que o governo pode fazer para equilibrar a economia,
para tentar manter a economia atingindo esses objetivos. Então, o governo ele tem dois tipos de política. A primeira delas é a política fiscal. A política fiscal é aquela que mexe, o que a gente está vendo muito no noticiário hoje. O que o governo está fazendo? Reduzindo a taxa de juros, reduzindo impostos, buscando alternativas, não reduzindo, mas buscando alternativas para diminuir a incidência tributária, né? E tentando regular os gastos públicos. Certo que nesse período de pandemia os gastos públicos eles estão aumentando através dos gastos extra-orçamentários que alguns de vocês vão estudar no curso de administração, provavelmente na disciplina de administração financeira e orçamentária, e talvez no curso de direito vocês estudem um pouco esses gastos do governo aí em direito tributário, tá? Ou até mesmo quando fala na Constituição, quando vocês tiverem tendo direito constitucional. Então a gente tem a política tributária e a política de gasto. O que é a política tributária? A política tributária é falar de impostos, aumentar, diminuir, criar e extinguir impostos. Quando a gente fala de gastos públicos, política de gastos públicos é onde eu vou investir, ou seja, onde eu vou gastar mais ou onde eu vou diminuir os meus gastos. Geralmente a gente vê aí cortes de gastos sempre no lado mais fraco, né? Geralmente a gente vê gastos diminuindo aí na educação, em saneamento básico, que são para aquelas pessoas que têm menor poder, né? Menor poder de argumentação, que são aqueles que são o lado mais fraco na nossa economia. E aí, nesse contexto de política tributária e de gasto, a gente tem que a política tributária está relacionada à arrecadação do governo. De onde vem o dinheiro do governo? Através dos tributos. Né? A gente tem algumas outras formas de receita, mas elas são irrisórias comparado a alguns impostos. Então, professor, existe arrecadação do governo através de multas. Tem arrecadação através de multas, mas ela não é uma receita que a gente possa estimar, ela não é uma receita estimada. Agora, os impostos sim, os impostos eles são estimados. A gente sabe, baseado no consumo, quanto que baseado no consumo anterior, dentro das estimativas previstas para o ano, quanto que o governo vai arrecadar com os tributos, e também sabe, com base nessa arrecadação, quanto que ela vai gastar, porque o governo ele só pode gastar aquilo que ele arrecada. Isso é previsto na Constituição. Tudo que é arrecadado, tudo que é gasto, ele tem que ter uma fonte de recursos para pagar. Tá? Tem algumas variações quando a gente fala de despesas extra-orçamentárias, né? Que são em situações agora que a gente está vivendo de pandemia e de situações de guerra. Né? Que aí eu tenho uma forma de gastar o dinheiro sem vincular a receita. Então eu vou gastar esse dinheiro, mas eu não preciso falar qual que vai ser a origem desse gasto. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso aí, a galera que está fazendo concurso público, provavelmente vai estudar isso em administração financeira e orçamentária. Então, mas de forma geral, o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Então a política tributária e a política de gastos elas andam de forma paralela. Então, nesse contexto, o que de forma geral tem que acontecer é que o governo nunca gaste mais do que ele ganha. Se o governo consegue fazer isso, se ele não gasta mais do que ganha, a gente fala que tem um superávit fiscal. E se o governo gastar mais do que ganha, a gente fala que ele tem um déficit fiscal. Tá? Um déficit fiscal. Isso aí vai estar relacionado à diferença entre arrecadação e gasto. Se a arrecadação é maior do que o gasto, a diferença será positiva. Se o gasto for maior que a arrecadação, a diferença será negativa. Tá? E com relação à política fiscal, o que tem que ser considerado é o que está na Constituição Federal. Todo tributo que for alterado deve atender a um princípio da anterioridade. Tá? Isso está na Constituição Federal. Tem no livro de vocês o artigo e o inciso que fala mais ou menos que todo o tributo que for inserido ou alterado só pode valer
a partir do exercício seguinte. Né? Ele também é chamado de princípio da anualidade. Ele só pode entrar em vigor no final do ano posterior. Então, ou seja, se o governo alterar um imposto agora, esse só vai passar a valer no exercício seguinte. Quando eu falo exercício, a gente está falando de exercício financeiro, tá? O exercício financeiro é do dia 1º de janeiro de qualquer ano até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Então, se eu estou falando, esse é o exercício financeiro. O próximo vai começar no próximo dia 1º de janeiro. Então, a gente está em 2020. A gente está no exercício financeiro de 2020. O próximo exercício financeiro vai ser 2021. Então, se o governo faz uma alteração em política fiscal tributária, ele vai estar colocando isso para valer em um próximo exercício. Há algumas exceções também, como tudo no Brasil, sempre há exceções. Tá? Algumas medidas de política tributária passam a entrar em vigor 90 dias após a sua publicação. Tá? Mas isso a gente vai considerar o princípio da anterioridade dentro do estudo econômico. Tá? Então, aqui a gente viu política fiscal, que é dividida entre política tributária e política de gastos. A política tributária está relacionada aos impostos, a política de gastos está relacionada aos investimentos do governo, os gastos que o governo tem para manter a máquina pública, e que a política fiscal ela tem que seguir o princípio da anterioridade, que também era conhecido como princípio da anualidade. Bom, política monetária. A política monetária ela é uma política mais rápida. Ela é uma política mais rápida. Por que ela é mais rápida? Porque o governo dá autorização, e aí quando eu falo governo, eu estou falando do Ministério da Fazenda, estou falando do Conselho Monetário Nacional, estou falando do Banco Central, todos eles interligados tomando decisões econômicas. Então eles tomam essas decisões e essas decisões são colocadas de forma imediata. Então a gente está vendo muito a questão do dólar. O dólar está quase R$6. $1 custa quase R$6, que não é uma situação legal para o Brasil, porque a gente, como importador de algumas mercadorias, a gente acaba pagando mais caro porque o dólar é mais caro do que a nossa moeda. Quanto maior for o dólar, mais difícil a gente importar. E aí quando o governo utiliza essa política monetária, é de forma imediata. Então o dólar está subindo muito, o que o governo vai fazer? Ele vai colocar mais dólares no mercado. Como é que ele faz isso? Então ele pode fazer isso de algumas formas. E se fosse com relação ao real? Como é que eu faço para fazer a valorização do real? Então, para controlar a economia. Então a primeira coisa que o governo pode fazer é imprimir notas. Então que a gente chama de emissões. Ele vai imprimir nota e disponibilizar no mercado. Quando o governo tem uma medida de emissão de notas, ele está tentando equilibrar a economia, porque a moeda está ficando muito cara. E aí quando o governo imprime, a gente tem que pensar que a moeda ela funciona como uma mercadoria, é como um produto qualquer. Quando tem pouco produto no mercado, quando é muito difícil você encontrar esse produto fica cada vez mais caro. Assim funciona também com as notas. Então, quando a nota começa a se valorizar demais, o governo vai lá e imprime as notas e disponibiliza no mercado. Quando ele disponibiliza essas notas no mercado, ele faz com que essa nota se desvalorize. Ou seja, eu diminuo um processo de controle de inflação. Eu estou diminuindo o poder de compra das pessoas porque a moeda está ficando mais barata. Então, eu não consigo mais comprar as mesmas coisas com o mesmo valor que eu tinha antes. Então a emissão está relacionada à impressão de notas, a disponibilização de notas pelo governo federal, tá? Banco Central e Casa da Moeda. Reserva compulsória, ela está relacionada a um depósito que é obrigado a ser feito. Então toda vez que é obrigado a ser feito por um banco privado, toda vez que você deposita um dinheiro no banco, ou faz uma aplicação financeira, qualquer forma de você colocar dinheiro no banco, o banco pode pegar o seu dinheiro e emprestar integralmente. Poderia pegar seu dinheiro e emprestar integralmente para outras pessoas. Só que isso gera um risco muito elevado para os bancos. O risco de calote ele aumenta muito por causa disso.
Então, nessa questão da reserva compulsória, o Banco Central fala assim: você é obrigado, o banco, a deixar um percentual depositado daquilo que foi investido no seu banco. Então, se você colocou lá na poupança ou na conta corrente, daquele dinheiro que você colocou, uma parte tem que ficar depositada no banco. Essa parte, essa fatia, ela é chamada de reserva compulsória. Então, eu tenho compulsório porque é forçado, é obrigatório. E reserva é uma reserva obrigatória, então o Banco Central obriga os bancos a deixarem uma quantia de cada depósito realizado no banco em uma conta disponível para o Banco Central. Tá? Então ele vai estar ali. O dinheiro não pode ser emprestado integralmente, ele não pode ser recolhido integralmente pelo banco. Open Marketing, em inglês, né, mas é o mercado aberto. Isso está relacionado à negociação dos títulos públicos. Então vocês já devem ter ouvido falar aí de investimento financeiro, bolsa de valores, etc. E dentro desse contexto de investimento financeiro existem os títulos públicos, né? E aí tem alguns tipos de títulos públicos. A gente não vai estudar esses títulos não, mas tem literatura. Eu passo a literatura para vocês na aula de vocês. Até estava com um livro. Você encontra livros gratuitos no Kindle. Você consegue baixar ali gratuitos falando sobre investimento em ações do governo, né, em títulos públicos, que tem rentabilidade, é baixa. Agora, ainda mais com a situação que a gente está, que a taxa Selic está muito baixa, não vale muito a pena. Então, o Open Market está relacionado à comercialização de títulos públicos. É uma forma do governo pegar dinheiro emprestado com a população. Então, o governo ele quer tirar dinheiro de circulação, ele oferta mais títulos públicos. Ele quer colocar mais dinheiro no mercado, ele compra os títulos públicos que ele tinha vendido. Então, é uma operação de compra e venda do governo para tentar equilibrar o valor da moeda local. Redesconto. O redesconto nada mais é do que um empréstimo feito pelo Banco Central aos bancos privados. Então, o redesconto é o empréstimo que o Banco Central faz para os bancos privados. Então, sempre o Banco Central empresta dinheiro para os bancos privados e os bancos privados emprestam dinheiro para a população. Então, existe essa intermediação aí entre Banco Central e população. Então, quanto mais o governo, mais o Banco Central empresta para os bancos comerciais, para os bancos privados, mais a população tem acesso a esse capital, mais esse capital fica barato para a população. E regulamentação sobre crédito e taxa de juros. A gente viu aí agora nos últimos dias que no dia 6, mais especificamente no dia 6 de maio, o governo abaixou a taxa de juros ao nível mais baixo da história, desde que a economia é controlada, a taxa de juros no Brasil é controlada com um sistema de amortização e liquidação e custódia, que a gente chama de taxa Selic, né? Sistema especial de liquidação e custódia, taxa Selic. Essa taxa Selic é aquela que regula a taxa de juros do mercado todo. Ela é uma taxa de regulação do mercado. Então, é com base nessa taxa de juros que a gente vê quanto que o banco cobra, quanto que a gente consegue pagar a menos ou a mais nos financiamentos que a gente tem, qual é o retorno que essas operações de Open Marketing traz também, porque as operações de Open Marketing elas estão relacionadas a taxa Selic, e algumas delas estão relacionadas também à inflação, que é a correção com base na inflação. Hoje a inflação ela é medida utilizando o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo ou Consumidor Ampliado. Então a gente viu aí as políticas monetárias, quais são e quando que o governo usa, para que usa essas políticas monetárias. Então, dentro desse contexto de política fiscal e monetária, eu acho que a gente consegue ter um entendimento melhor, porque faz
é muito mais fácil a gente visualizar essas operações, porque algumas delas são parecidas com o que a gente faz no dia a dia da gente. Não todas, mas praticamente todas. Eu pago imposto, eu vejo o governo gastando, eu vejo o governo aplicando de forma irregular o dinheiro, eu vejo no noticiário falando que o governo aumentou, diminuiu uma taxa de juros, que o governo aumentou a quantidade de moeda, de títulos públicos serem negociados, diminuiu ou aumentou o valor da taxa das reservas compulsórias. Então essas coisas que a gente vê muito no noticiário. Talvez a macroeconomia seja até um pouco mais tranquila de entender, porque faz parte do nosso cotidiano. A gente vê muito nos telejornais, principalmente, tem o jornal da Rede Globo, da meia-noite, se não me engano, jornal, não sei qual é o nome do jornal, que eles sempre fazem uma análise panorâmica da economia, o que está acontecendo na economia, quais são os reflexos disso para a economia. Então, quem acompanha e tenta se atualizar, consegue entender um pouco melhor essa questão da macroeconomia. Então, vamos lá, continuando aqui, a gente tem dentro da macroeconomia os agentes econômicos. Tá? O que são agentes econômicos? Quando a gente fala de economia, a gente tem que considerar 4 agentes econômicos: a família, o governo, as empresas e o resto do mundo. Dentro desses agentes econômicos, a gente tem uma movimentação de bens e serviços e uma movimentação de dinheiro, que a gente chama a parte real da economia e a parte monetária. Dentro dessa parte real da economia, a gente tem os mercados de bens e serviços, ou seja, são aqueles que produzem, né? A gente vai chamar, alguns autores, em vez de colocar empresas, colocam firmas. Tá? Então esse mercado de bens e serviços está relacionado às empresas, aonde as empresas deixam disponíveis os seus bens. E quando a gente fala de famílias, a gente está falando do mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um mercado onde há pessoas com mão de obra ociosa. Então ali é o mercado de trabalho, onde eu vou contratar pessoas. Eu vou contratar pessoas onde eu encontro pessoas desempregadas. Então geralmente o mercado de trabalho é composto por pessoas desempregadas, mas não necessariamente. O mercado de trabalho é composto também por pessoas empregadas. Eu posso estar trabalhando em uma empresa e ser convidado para trabalhar em outra empresa sem problema nenhum. Isso faz com que eu seja parte também do mercado de trabalho. Dentro dessa parte real da economia, a gente tem as variáveis que são determinadas por cada um desses agentes. Então, quando a gente está falando de mercado de bens e serviços, a gente está falando de produto e da renda nacional e do nível de preço, nível geral de preço, nível agregado de preço. Quando a gente fala do mercado de trabalho, a gente está falando do nível de emprego, que a gente falou lá com o primeiro objetivo, e o salário. Né? O salário a gente consegue estimar quanto que uma pessoa ganha trabalhando em determinada função em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente olha qual é o salário de cada indivíduo. Tá? O que é produto e renda nacional? Produto é tudo aquilo que é fabricado aqui dentro da nossa economia. Tá? A nível agregado de preços é o nível de preços dos bens mesmo. Quando a gente fala de parte monetária da economia, a gente tem 2 agentes, que é o mercado financeiro, está regulamentado mais pelo governo, e o mercado de divisas, que está relacionado ao resto do mundo. Lembrando que resto do mundo são todas as outras economias que não seja a minha. Então, se eu estou falando do Brasil, o Brasil é o governo, a gente vai considerar o Brasil sendo governo. E todos os outros países, eu falei, o Brasil será considerado governo, empresa, famílias e empresas, tá? E todos os outros países a gente vai considerar o resto do mundo. Então a gente está no Brasil. Professor, mas o Paraguai é aqui do lado. O Paraguai é aqui, a Argentina é aqui do lado. Eles são o resto do mundo? São, porque eles não são Brasil. Se a gente está olhando para Brasil, resto do mundo é qualquer economia que não seja a nossa. Tá? Então quando a gente fala de resto do mundo, a gente está falando de mercado de divisas. Né? Todo mundo já deve ter falado a divisa do Brasil com o Paraguai, a divisa do Brasil com a Argentina e assim sucessivamente. Então desses 2 mercados, a gente tem no mercado financeiro, com a variável que determina é a taxa de juros e o estoque de moeda. É a quantidade de moeda que o Banco Central tem em seu poder, seja ela moeda nacional, seja ela em moeda estrangeira. Tá? E no mercado de divisas é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, eu falei que o dólar está quase R$6.
Quase R$ 6 significa que a taxa de câmbio é a taxa de troca. Quanto que eu pago por R$ 1 de dólar? Então essa é a taxa de câmbio. Você tem a taxa de câmbio do dólar, do euro, do ien, do peso argentino, do peso mexicano. Tem qualquer moeda que vocês pensarem, sempre vai ter uma taxa de câmbio. Tá? Então esses são os agentes econômicos. Quais são os mercados que ele atua e quais são as variáveis que são determinadas por esses mercados. Esses agentes econômicos, eles vão gerar para a gente uma coisa que chama-se fluxo circular da riqueza, que é o que está definido aqui nesse slide. Então a gente vai considerar primeiro as famílias e as empresas, né? A gente está considerando famílias e empresas, firmas aqui. As empresas também falei que são chamadas de firmas por alguns autores. A gente vai considerar que essas firmas aqui são as empresas. Tá? Então o que a gente tem que pensar? Dentro de um lado real da economia, eu tenho que pensar os bens saem de onde e vão para onde. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que as famílias oferecem? As famílias oferecem mão de obra. A mão de obra vem para cá? Não. A mão de obra vem para cá. Então, tá vendo que essa setinha que tem, que vem aqui do mercado de bens e serviços para as firmas, para o mercado de fatores, esse aqui é o lado monetário. Quem paga pelo quê? As famílias pagam pelos bens que consomem, o mercado de bens e serviços compra das empresas, as empresas pagam a mão de obra para o mercado de fatores e o mercado de fatores paga esse salário para as famílias. Tá? O processo contrário é a movimentação, não está especificado nessa imagem, mas o mercado o mercado real, o lado real da economia, desse fluxo, ele vai sair. As famílias oferecem a mão de obra, então é o processo contrário do ciclo financeiro. As famílias oferecem a mão de obra no mercado de fatores, o mercado de fatores oferta essa mão de obra para a firma, para as firmas oferecem os bens para o mercado de bens e serviços, e dentro desse mercado de bens é ofertado para as famílias esses produtos. Tá? E também, aí eu considerando só firmas e famílias, o governo entra com os impostos, arrecadando impostos e transferindo as suas riquezas para as famílias. Essas transferências governamentais a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Tá? Não se preocupem agora com essas transferências do governo, apesar de eu já ter comentado em algumas aulas o que são essas transferências. Então o governo vai arrecadar os impostos, vai transferir rendas, né? Transferir renda do governo para as famílias e vai comprar e vender os bens e serviços. Geralmente a gente considera que ele compra mais do que vende. Existem algumas empresas governamentais que vendem os bens também. Exemplo disso é a Petrobras, que vendem produtos e serviços. A gente tem também os bancos públicos, né? Principal, a Caixa Econômica. Então o governo também injeta dinheiro através de compras no mercado de bens e serviços. Esse daqui é o principal comprador de todas as empresas. Quem mais gasta é o governo. Tá? E como é que é a relação entre resto do mundo e a minha economia? O resto do mundo ele vai interagir com a minha economia de duas formas: ou o resto do mundo vende alguma coisa para a gente, ou a gente vende alguma coisa para o resto do mundo. Quando o resto do mundo vende para a gente, o resto do mundo está exportando para a gente. Quando o resto do mundo compra da gente, ele está importando. Só que para a gente não analisa com viés resto do mundo, a gente analisa com base no nosso mercado. Se a gente está analisando com base no nosso mercado, a gente vai considerar assim: a minha economia ela está comprando ou vendendo. Se ela compra, ela importa. Se ela vende, ela exporta. Tá? Então, o fluxo circular da riqueza funciona dessa forma. Tem a parte real e a parte monetária. A parte real é de onde vai, quem demanda o quê. E a parte monetária é quem paga pelo quê. Tá? Eu acho que essa imagem deixa bem claro como é que funciona esse fluxo circular da riqueza. Vamos pro próximo. Dentro desse mercado de bens e serviços, a gente tem que entender que existe também um equilíbrio, tá? Entre uma demanda e a oferta. Só que quando a gente fala
do mercado, de uma economia como um todo, a gente está falando da demanda agregada e da oferta agregada. Então esse DA é demanda agregada e OA é oferta agregada, é a oferta de uma economia e a demanda de uma economia, tá? Dentro de uma economia de um país inteiro. Aí também eu tenho um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio, tá? E aí o que afeta a demanda agregada, como ela é composta? A demanda agregada ela vai depender dos 4 agentes econômicos, das famílias, das empresas do governo e do resto do mundo. As famílias elas vão consumir, né, o que eu compro, o que eu consumo cotidianamente. As empresas, o que elas investem. O governo com relação ao que ele gasta. E o resto do mundo com relação às exportações e importações. Então essa formulazinha aqui, ó, que aparece nesse slide, é a formulazinha que vocês não podem esquecer nunca na vida de vocês, tá? Não pode esquecer nunca. Essa formulazinha, a partir de hoje, vocês não podem esquecer. Consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Tá? Esse aqui que está dentro do parênteses, eu posso chamar de saldo da balança comercial também. Exportações menos importações. Para não esquecer o X e M, é só lembrar da palavra. Como é que eu escrevo? Exportação com X. A segunda letra da palavra é o X. Importação, a segunda letra da palavra é o M. Então, exportação menos importação. O consumo das famílias está relacionado ao quê? Como é que eu vou saber quanto que as famílias vão consumir? Isso vai depender da renda deles, tá? Da renda real da população. Vai depender dos impostos que esses indivíduos pagam e das transferências recebidas. O que são essas transferências recebidas? As transferências recebidas são aquele valor que o governo dá para a população sem que haja contrapartida. Ou seja, eu não preciso devolver, eu não preciso prestar serviço para o governo está me dando. Um exemplo muito claro disso, que a gente vê atualmente, é o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma transferência do governo. O governo dá um dinheiro para a população e não pede nada em troca. Eu não tenho que trabalhar para o governo e também não tenho que pagar como um empréstimo. Então só está havendo uma transferência. Com relação a empresas, o que elas investem vai depender dos juros que a economia está. Então, quanto menor for a taxa de juros, mais as empresas vão investir em investimentos produtivos. Lembrando que as empresas elas podem realizar 2 tipos de investimentos: investimento produtivo e investimento financeiro. Quando a taxa de juros é muito baixa, não é viável que a empresa faça um investimento financeiro. Não é, porque o retorno é muito baixo. E aí ela vai migrar de um investimento financeiro para um investimento produtivo. Com relação aos gastos públicos, então o governo, eu falei lá no comecinho que o governo só pode gastar aquilo que ele arrecada. Ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Então o gasto do governo vai depender muito dos impostos e das transferências, do quanto que eu estou dando para a população, transferindo de riqueza para a população. As exportações vão depender da demanda do resto do mundo, da demanda agregada do resto do mundo. Então, se no resto do mundo ninguém quiser comprar soja do Brasil, a soja que é produzida no Brasil vai ficar só aqui. A gente sabe que isso não existe, né? O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Se não me engano, o segundo maior produtor de soja do mundo. Então, se a gente tem como um polo de produção, certamente essa produtividade ela tem que ser escoada. Então eu tenho que ter algumas economias que dependam desse produto também. Nosso principal importador de commodities, principalmente de soja, é a China. China. Por isso que quando a crise aperta a gente sofre rápido, porque a China movimenta muita economia. É Estados Unidos e China. Então a exportação vai depender da demanda agregada de outro país. Então, se a China quebra, o Brasil provavelmente vai sofrer muito com a redução das vendas desses produtos. Lembrando que a gente está vendendo para o resto do mundo, a gente está exportando, a gente está ganhando dinheiro. Se a gente para de vender para o resto do mundo, a gente deixa de ganhar dinheiro. E as importações dependem de quanto eu quero esse produto, de quanto eu, Brasil, quero esse produto que é do exterior. A gente vê muito hoje as importações da China também. A gente importa muito produto da China, porque a produção lá é feita em uma escala, produção em escala, mas uma escala
muito maior do que qualquer outra economia do mundo. A mão de obra lá é muito barata e a produção é feita em muita quantidade, porque a demanda agregada interna de muitas economias é muito forte no Japão. Então são muitos países que compram do Japão, não, perdão, da China, que compram da China. Então, tendo essa demanda agregada, eles produzem muito. E aí a gente viu lá no módulo de microeconomia que quanto maior for a produção, mais baixo será o custo fixo médio do produto. Ou seja, eu vou ter um custo de produção muito menor para esses bens. Então, por isso que a gente compra muito da China. Então, demanda agregada, consumo, investimento, gasto do governo e saldo da balança comercial. Cada um deles depende de algumas variáveis. O consumo depende da renda das famílias, dos impostos e das transferências. Lembrando que a renda é positiva e as transferências são positivas também. E os impostos são negativos, é o que eu deduzo da renda da população. O investimento da empresa vai depender da taxa de juros. Quanto menor for a taxa de juros, mais eu vou querer realizar investimentos produtivos. Os gastos do governo dependem de quanto ele arrecada e de quanto ele transfere para a população. As exportações dependem de qual a necessidade, de quanto o resto do mundo necessita o meu produto. As importações é quanto eu necessito dos produtos do resto do mundo. Tá? Acho que ficou tranquilo. Esse é um módulo bem teórico. Nos próximos módulos a gente insere algumas continhas, mas acredito que fique bem tranquilo de compreender esses conceitos iniciais de macroeconomia. Eu espero que vocês tenham entendido. Nos vemos ainda hoje para alguns alunos, para os outros na quarta-feira, e tiraremos as dúvidas online, tá? Boa noite a todos e até!